Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Lidando com o pecado e o perdão na igreja, de forma específica em Corinto. E eu vou tomar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o que o apóstolo Paulo escreve a partir do versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Interessante, no tratamento disciplinar, o amor tem que estar regendo tudo. O objetivo é não deixar o pecado e as consequências do pecado consumirem o irmão que pecou. E ele diz: pelo que eu rogo, o apóstolo Paulo dizendo, que confirmeis para com ele, o irmão que pecou, o vosso amor. Confirmeis o vosso amor. Este é um texto muito interessante. Não explicita qual foi o pecado. É aqui. A maioria dos estudiosos que eu me recorde trata de um pecado que não aparece na Bíblia, um possível pecado que aconteceu entre a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios e que não é explicitado aqui. Supõe que uma pessoa enfrentou o apóstolo Paulo e falou um monte de bobagens com ele. Isto é dedução. Não há nenhum indício, nenhuma comprovação de que isso tenha acontecido. No meu entender, isso está mais relacionado com o pecado do capítulo 5 da primeira carta. O apóstolo Paulo diz: pois é, eu digo para vocês que isso é vergonhoso na igreja. Alguém pecar um pecado na área sexual e isso ficar escondido. Isso não pode, é uma afronta. Eu me refiro ao fato desse cidadão aí, que vocês conhecem bem, possuir a madrasta dele, a esposa do seu pai. Isso é uma afronta, uma vergonha. E então, mesmo ausente, eu determino junto com vocês que façam cumprir isto, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu acho que foi a isso que o apóstolo Paulo se referiu na segunda carta. Na primeira carta ele diz qual era o pecado que deixou ele indignado, e o pior ainda, que parece que a igreja estava acobertando aparentemente o cidadão que pecou esse pecado de ficar amante da madrasta. Pelo jeito não foi um caso só acontecido, ele continuou, ele gostou, ele continuou no pecado, tendo relações sexuais com a madrasta. Muita gente ficava sabendo e todos se calavam. Paulo ficou indignado com aquilo e disse: não, 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 isso não pode ser tolerado. Eu acho que o pecado a que ele se refere agora aqui nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, é aquele. Se não for aquele, os estudiosos estão inventando um pecado que não tem indício nenhum, não tem comprovação, não tem descrição em lugar nenhum. Eles acham que foi um pecado assim. Eu não fico na axiologia, não. Eu penso que foi aquele da mesma carta aos Coríntios, na primeira carta. E a punição seria espiritual, entregar a pessoa, o adúltero, a Satanás para a destruição do corpo. Bem, como isso acontece? Satanás recebe, Satanás vem nos ajudar, castigando o pecador ou não? Bom, nós não sabemos,
desses detalhes. Agora vem a segunda carta, o apóstolo Paulo dizendo que o fato de ser público, porque não adianta esconder o pecado, todo mundo fica sabendo. A pior consequência do pecado nessa área do corpo, pecado sexual, é a publicidade. Todo mundo vai ficar sabendo e a pessoa vai como que perder o moral. Ele vai ficar sem jeito, porque todo mundo vai saber. A publicidade é a pior punição que se pode aplicar. Isso no meu entendimento. Então o apóstolo Paulo disse, bom, já chega, todo mundo já sabe e o irmão já está devidamente castigado, agora nós temos que ter amor para com ele. Então, estendam a mão para perdoar, para confortar o nosso irmão, para que ele não seja consumido e vamos mostrar o amor para com ele. Esses dois ingredientes têm que estar presentes na igreja. O pecado não pode ficar escondido, tem que ser confessado. E se foi público, tem que ser confessado de público, para que haja o devido perdão. Mas em havendo o perdão, a gente não fala mais naquilo. A gente vai tratar com amor a pessoa. O objetivo é recuperar o pecador, não é perder, não é expulsar o pecador do nosso meio. É recuperá-lo. Eu quero enfatizar isso, esses ingredientes, o tratamento com o pecado e o perdão baseado no amor. O grau de perdão mostra o quanto nós estamos amando a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orarmos assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que pecaram contra nós. Como nós perdoamos, assim nós queremos o perdão de Deus. E se nós não perdoarmos, não teremos o perdão de Deus. Está entendendo? E não é muito fácil, não. Há uma tendência de ignorar, tapar o sol com a peneira e botar panos quentes em cima do pecado e fazer de conta que não houve. Isso é o que acontece na maioria das igrejas. Todo mundo sabe que houve o pecado e todo mundo esconde, fica por isso mesmo, como se a gente estivesse enganando a Deus. Por outro lado, uma vez explicitado o pecado, nada de punição, castigo e muita coisa, a gente tem que tratar com amor. Basta, eu quero enfatizar isto para encerrar, basta punição pela maioria, ou seja, que a pessoa fique sabida. Isso já é uma punição muito forte. A publicidade já é uma punição muito forte. Eu acho que ela é suficiente. No mais, a gente vai amar e ajudar a pessoa a se levantar e se fortalecer no Senhor.